Se tem um grupo de mulheres que cuida de todo mundo, mas esquece de si mesmas, esse grupo é o das mães. E nesse mês dedicado às mães e aproveitando meu retorno no Biancast, primeiro Biancast 2026, e esse mês dedicado às mães, trouxemos aqui nada mais, nada menos do que a minha mãe, Janete, e a minha sogra, mãe do Dr. Gabriel, Ana Cláudia. Será que elas estão preparadas para responder todas as perguntas que eu vou fazer para elas? Vamos lá. Eu chamo minha sogra de Só, tá? Só, o que mudou na sua saúde depois que você se tornou mãe? Depois que eu me tornei mãe, fiquei assim meio cansadinha, né? O que será, né? Noites em claros, aquele compromisso de cuidar com o maior primor. Então, o cansaço foi a coisa assim Que você mais sentiu. Mais senti. Sem ser o cansaço, teve alguma outra coisa que te marcou no seu corpo, na sua sensação depois da maternidade? Fiquei um pouquinho mais gordinha, né? Até voltar no que eu queria, demorou um tempo. E a preocupação muito focada em cuidar. Então a gente acaba ficando um pouco esquecida. A gente se esquece da gente. E você, mãe, o que mudou na sua saúde depois que você se tornou mãe? Você está linda. Mãe sendo mãe. Mas está mesmo. Muda tudo, né? Muda tudo na vida da gente. E eu tive você e seu irmão, praticamente tive gêmeos, né? Quando eu tinha 6 meses de vida, minha mãe engravidou do meu irmão. E aí foi um muito próximo do outro. Então, assim, eu esqueci de mim mesmo. Foi uma fase da minha vida que eu não tinha tempo para mim, eu não tinha tempo para nada. Eu me doei completamente como mãe. Eu não tinha muita pessoa para me ajudar. A minha mãe me ajudou muito na época, mas eu não tive babá. Então, assim, foi uma época difícil, né? Mas passou. Mas o que você sentia? Você sentia cansaço? Muito. Você sentia fadiga? O que mais pesa corpo. O que mais pesa é o cansaço. A gente não ter tempo pra gente, a gente não ter tempo nem pra descansar. É o que mais pesa mesmo. Tipo assim, e você quer estar bem, você quer curtir mais a criança, você quer, e você tá muito cansado o tempo todo. E eu não tinha uma rede de apoio, assim, tinha só a minha mãe que me ajudava. Uma coisa que eu aprendi, eu vi uma palestra falando sobre isso, é que as mulheres, elas, por natureza, elas fruem pro ambiente, assim, para esse cuidado da casa, que é um pouco mais tranquilo, e consequentemente depois quando vem os filhos, para os filhos. Então, quando a gente se torna mãe, é como se tudo nosso fosse para aquele ser, né? Toda a nossa energia, toda a nossa preocupação, e aí a gente vai acabando que vai esquecendo de nós mesmas, da gente se cuidar. Eu acho que às vezes não dá tempo da gente se cuidar. As pessoas brincam muito assim, gente, não dá tempo de dormir, não dá tempo de ir no banheiro, não dá tempo de muita coisa. E Posso realmente falar não uma dá. verdade? Pode. Já até dormi sem tomar banho uma vez. Graças a Deus, isso não aconteceu. De tão cansada. Dormi no chuveiro. Não, pior que não foi. Dormi sem tomar banho. Eu tenho uma amiga minha, se ela está assistindo esse vídeo, eu quero que você se identifique nos comentários. Ela fala assim, amiga, eu tenho medo de desmaiar. Eu tenho medo de desmaiar de tão cansada que eu tô. E realmente, é uma privação de sono. O cansaço é o que pega mais, porque a gente quer uma dedicação muito, muito, muito grande com eles. A gente acaba se esquecendo. A gente fica esgotada. Tem dia que não tem escolha, que você acha a energia, é divino o negócio, é Deus que vai dando força pra gente poder cuidar daquele ser. E, enfim, mas os filhos vão crescendo, né? E só, quando é que foi que você percebeu que você precisava se cuidar? Né? Que você falou assim, meu Deus, eu preciso cuidar de mim, eu preciso ter um tempo pra mim, eu preciso, enfim, voltar a olhar pra você. É assim, ó, eu sempre fui na academia, desde os 15 anos, né, não tinha academia, eu ia na ginástica localizada, né? Ó, como eu sou antiga, meu Deus do céu. Mas eu sempre me cuidei, sempre fiz alguma coisa. Mas, assim, no tempo que os meninos nasceram,
ficava complicado, né? Conforme eles foram crescendo, você foi tendo mais tempo. Mais tempo, mas eu sempre procurei me cuidar do jeito que deu. Claro que não era do jeito que eu queria. E assim, conforme você foi se cuidando, você percebeu que os seus filhos percebiam essa mudança? Os seus filhos foram beneficiados por você cuidar de você? Muito. Tanto é que eu ia na academia, uma vez eu levei o Gabriel e o Bruno, né? Eles eram pequenos e eu estava fazendo aula de spinning, levei os brinquedinhos, falei, vocês vão sentar aqui e ficar bonitinho, bem quietinho, que a mamãe vai fazer rapidinho. E eles ficaram quietos? Não, dali a pouco chegou uma pessoa e falou claro assim, que não. Quem que é a mãe daquele ser? Hora que eu olhei o Gabriel na esteira, no 12, ele era pequenininho. Ele não conseguia nem... No 12. No 12. Entendeu? Quando eu falo, gente, o filho que dá mais trabalho é o filho da minha sogra, é por causa disso. Né? Então, assim, eles acompanhavam, daí eu saía da academia, ele, mamãe, você tá linda, você tá tão bonita. Eles sempre me elogiaram muito, eu achava bonitinho, porque eles, assim, tinham uma inspiração em mim, entendeu? E então, assim, eu percebia que tudo que eu me cuidava, quando eu me arrumava, tudo, eles... Mamãe, você tá linda. Então, eles sentiam bastante Sentiam você muito. se cuidando. E elogiavam. Sim. E você, mãe? Você acha que uma mãe, ela consegue melhor... Uma mãe que se cuida, ela consegue cuidar melhor dos seus filhos? Com certeza. Se ela conseguisse cuidar, com certeza. Não, fala, depois que passa aquele turbilhão de um bebê, do primeiro ano, principalmente, aí você consegue ir aos poucos, voltando a fazer suas coisas, do que, por exemplo, a mãe que ela tem a oportunidade de voltar a cuidar dela e ela não vai, ela fica naquele automático só vivenciando a maternidade. Não, dia isso e não é noite. legal pra mãe nenhuma, e nem pro filho, e nem pra ninguém, nem pra família. A gente tem sempre que cuidar da gente, procurar se cuidar. E eu fiz isso quando vocês estavam maiorzinhos. Inclusive, a Ana Cláudia falou que carregava os filhos para academia. Eu carregava, o Júnior deixava que ele era bem bebê. Nessa época eu já tinha arrumado uma babá. E eu levava você comigo para academia. E eu lembro que Eu lembro das camas elásticas. Então, a minha professora de academia na época, ela tinha uma filha que era mais ou menos da sua idade. Então, esse exemplo de se cuidar, de academia, vocês sempre tiveram, você e seu irmão. E eu particularmente, eu sempre fui muito vaidosa comigo. Eu sempre procurei me cuidar. E eu acho que eu consegui passar isso para vocês. Eu acho esse exemplo que vocês deram, né, é aquele famoso quem quer dá um jeito, né? Quem não quer dá uma desculpa, né? E só, que fez? Essa pergunta eu vou fazer pra minha sogra é bem complicada. O que fez você decidir iniciar o tratamento com o Dr. Gabriel? Eu vou falar o que foi. Ela não teve escolha, entendeu? Ela não precisa nem responder. O Gabriel, quando ele começou a trabalhar com essa parte de medicina integrativa, né? Ele virou pra mim e falou assim, ou você vem comigo ou a gente vai terminar. Se isso foi comigo, você imagina com a mãe. Porque a mãe, não tem como você vai deixar de ser minha mãe, né? Não tem ex-mãe, né? Não tem. Não tem. E também não tem ex-sogra, sabia? Não existe. Verdade. É verdade. Sogra é forever. Com certeza. E aí, como é que foi isso pra você? Quando ele falou que ia fazer essa parte da medicina integrativa, a gente ficou meio assim, né? Uma parte realmente era bem desconhecido para nós. E nós fomos o primeiro paciente dele, claro, né? E daí ele falava, tem que fazer assim, tem que fazer aquilo. Você lembra um dia que ele pegou todos os pacotes de açúcar refinado que tinha na sua casa e jogou no lixo? Jogou no lixo, é verdade isso. E aí você falou assim, Gabriel, a gente podia dar pra alguém. Aí você lembra qual foi a resposta dele? Eu lembro. O que ele falou? Ele falou, você quer matar os outros? O que não serve pra nós, não serve pros outros. Exatamente Foi esse radicalismo que do dia pra noite ele trouxe pra casa de vocês, né? Na época a gente não era casado. Com certeza. E assim, logo que ele começou, a gente fez aquelas desintoxicação hepática, desintoxicação de não sei o quê, que foi assim, bem terrível.
Mas eu acho que foi super necessário, foi muito bom. Mas eu acho super legal você contar aqui que você era diabética, diabética ou hipertensa? Não, eu era hipertensa. E esse é ex-hipertensa, deixou de ser hipertensa. Quem mais? Tem, não, não tem ex-sogra, mas tem ex-hipertensa. Então você deixou de ser hipertensa. Eu tomava o remédio de pressão há 15 anos, né? Que eu desenvolvi a hipertensão. Logo que minha mãe morreu, foi uma coisa emocional. E eu tomei 15 anos. E o Gabriel falou: mãe, você não vai mais tomar esse remédio, porque nós vamos fazer um tratamento e você vai ser uma ex-hipertensa. E foi dito e feito. Faz quase 7 anos que eu não tomo nada. Minha pressão nunca subiu. Eu tô ótima. Como é que tá na Cláudia hoje, então? Eu tô uma mulher, assim, bem ótima. Pra lá de ótima, super com saúde extraordinária. Com saúde extraordinária. Você se sente disposta quando a gente é uma energia que não acaba, né? Essa família é 220 volts. Você sabe que lá em casa o negócio é meio dinâmico. Mas assim, eu tenho muita energia. Eu trabalho, você sabe que eu tô trabalhando bastante agora. Eu tenho viajado muito a trabalho. Só, você pode contar quantos anos você tem? Posso. Quantos anos você tem? 58 anos. Vocês acham que parece, gente? Com 58 Vou fazer anos, 59 daqui um mês e pouquinho. vai fazer 59, ou seja, você tem quase 60 e você tá no auge da sua vida, de disposição, de saúde, de energia, de tudo, todas as áreas da sua vida. Trabalhando muito, eu acabo tendo muito evento por causa do meu trabalho. Então, assim... Sua memória tá boa? A memória, a cognição, cada dia melhor. Eu percebo, assim, que cada dia, não sei se é porque eu sou muito ativa, eu fico melhor, né? E eu passei, gente, por um problema bem grave, que foi o acidente do Bruno, né? Eu acho que quando a gente tem um susto muito grande, a gente tem muitas perdas. Mas eu recuperei tudo, né? Dr. Gabriel, na vida da gente, você recupera tudo de tudo, né? E eu vou contar mais um fato aqui. Conta só. Eu tava com a minha glicemia bem altinha. E um dia ele chegou pra mim e falou assim: mãe, eu quero te falar uma coisa. Se um dia eu tiver que te cuidar com diabetes, eu prefiro morrer. Foi muito engraçado. Tem ele. E foi tão engraçado, eu sou super doceira, eu amo doce. Eu amava, tá? Vamos retificar. Ana Cláudia do Antigo Testamento amava. Do Antigo Testamento. Eu amava doce. E daí, toda vez que eu vou comer doce, eu lembro assim: meu Deus, eu prefiro morrer do que cuidar de diabetes. Gente, eu não como mais doce. Minha glicemia foi para 70. Olha só, curou, salvou. Salvou. Gabriel, ele tem umas frases, né, que impactam muito a gente, né? E pra você, como é que foi? Porque assim, você como sogra, você tinha a opção de não aderir a esse tratamento, de não viver a saúde extraordinária. Mas o que fez você decidir que você iria viver tudo isso que você vive hoje? Assim, eu sempre, né, optei por ter uma saúde, uma longevidade saudável. Sempre fui de fazer academia, essas Você tem a nutrição todas. como formação, então Sou nutricionista. naturalmente te atraiu esse mundo. E eu sempre gostei de ter uma alimentação saudável, né? Mas quando o Gabriel optou, foi uma coisa mais assim, impactante, assim, né? É isso, não tem meio termo, não tinha se como... não for, como que ele fala? Se não fizer, é o quê? Não, então... Caixão? Caixão e vela preta. Ele acelera a gente, que nem ele fala, né? Ele acelera a gente, ele... Então a gente, assim, eu lembro que tinha época que eu não queria comer na frente dele, porque eu falei, gente, céu, ele vai ver que eu tô comendo isso, vixe, lascou, né? Porque, assim, eu não queria decepcionar ele. Por ele ser um genrinho... almoços de família, Por que ele incrível. ser o meu genrinho querido do coração, né?
Eu sempre tive Mas hoje não existe mais, hoje é mais natural, né? Hoje Você dá uma não, jacada hoje é na frente. super natural. Até o vinho, não consigo mais tomar vinho doce. Café, não consigo mais tomar café doce, não desce. Então, assim, e tudo foi por conta dele mesmo. Eu lembro quando ele falava pra gente, né, Ana? Olha, por que vocês não tomam vinho tinto? É bom o vinho tinto. E a gente não conseguia. Hoje vocês também não vivem Hoje sem, a né? gente não consegue. E não moscatel, tipo A assim, gente não não existe consegue, mais né? na vida da gente. A gente não consegue tomar o outro. não consegue. E então, assim, foram hábitos de vida, de opções e hábitos de vida saudáveis que foram sendo introduzidos por conta dele, sim, por conta dele insistir com a gente, né? E a gente foi fazendo, tanto é que hoje agora virou uma coisa assim natural. Não Muda tem- o paladar. Você, se fosse pra você escolher, porque você sabe que esse estilo de vida que hoje é natural, mas esse estilo de vida ele exige renúncia. Se fosse pra você escolher conhecer esse estilo de vida ou nem conhecer pra você viver do jeito que você vivia antes, porque tem coisa que eu te conheço, tá? Você fala assim, prefiro nem saber, entendeu? Tipo o teste de intolerância alimentar. Não quero nem fazer porque eu não quero deixar de comer, né? Pois já mas fez, fiz, né? mas Porque fez. ele me fez fazer. Né? Mas você preferia conhecer ou não conhecer, entendeu? Você prefere você viver nos benefícios. Você prefere. É lógico que eu prefiro conhecer e cada vez mais, e eu, assim, acredito em tudo que o Gabriel, inclusive, eu tirei meu útero com 40 anos, tive esse problema hormonal O também. Gabriel não atuava na que época. ele não né? atuava na época e fiquei aí uns 2 anos assim, nunca gostei de tomar medicação, nunca fui de tomar remédio de farmácia e comecei a tomar e parava e aí aqueles altos e baixos, aqueles calor, aquelas coisas todas. Quando o Gabriel começou a me tratar também nessa parte hormonal, aí, vixe Maria, mudou tudo. Da água pro vinho. Da água pro vinho. O vinho tinto. Essa questão essa questão hormonal, né, na gente, assim, essa questão de menopausa, muda tudo. E assim, eu tive, aí sim começou a melhorar a minha qualidade de vida. Porque antes de eu fazer o tratamento hormonal com o Gabriel, a minha vida era cinza. Porque aquela coisa de menopausa, o cabelo não fica legal, a unha não fica legal, o humor da gente não fica legal. Então, assim, não consigo mais ficar sem o tratamento hormonal. Eu não consigo ficar sem, né? O instituto, né? Inclusive. E recentemente, mãe, você teve uma mudança expressiva na sua composição corporal. Você sabe falar pra gente quantos quilos você perdeu? Eu perdi atualmente 12 quilos. 12 quilos. Comecei. Bota a foto do antes dela, galera. Do antes e depois. Mandou 12 quilos pra baixo. E isso impactou, gente. A gente fala muito da composição corporal pensando em shape. Mas isso também reflete na saúde. Você, por exemplo, tem uma hérnia de disco. Você acha que essa perda de peso ajudou para você, por exemplo, não tivesse feito a cirurgia, porque você não fez a cirurgia, ajudou na sua qualidade de vida Com também? certeza. Inclusive, quando eu fiz a tomo que deu, uma das indicações para eu melhorar, para eu não ter problema, para eu evitar a cirurgia, era a perda de peso. Era uma das coisas que era essencial para melhorar. E você conseguiu. Consegui. Então, temos aqui uma ex-hipertensa e uma ex-gordinha. Ex, mãe, ex. Não tem problema. Janete do Antigo Testamento. E agora, vamos mudar um pouquinho o tipo de pergunta. Ou só, qual foi o maior perrengue que você já passou com o Dr. Gabriel? Na realidade, Perrengue todo dia. é mais ou menos isso. Gabriel cobra muito a gente, né? Porque, claro, a gente tem que ser exemplo. E a gente é exemplo, tanto é que se for na minha casa, eu não tenho açúcar, não tenho farinha, não tenho óleo. Outro dia eles queriam óleo para acender a churrasqueira. Falei, gente, Vai não ter que tenho. acender com azeite. É com azeite, se for. Daí, assim, eu não tenho mesmo, né? E foi engraçado que aconteceu uma coisa esses tempos atrás. Quando o Bruno sofreu um acidente, ia muitos amigos dele em casa, ia com as crianças. E esqueceram um Danone lá na minha geladeira. E o Gabriel chegou, abriu a geladeira e falou, mãe, o que esse Danone tá fazendo aqui? Será que tudo que eu prego ninguém entende nessa casa?
Falei, Gabriel, não fui eu que comprei, eu juro por Deus. Mãe, só você que vai no mercado. Agora ainda é mentirosa. Não acredito só. Juro por Deus. Daí eu falei assim, Gabriel, eu juro por Deus, não fui eu. Daí eu falei, Maria, você trouxe Danone aqui para casa? Porque a Maria é minha funcionária. Não, imagina, nunca trouxe Danone aqui. Daí fomos descobrir, ele tem um amigo que tem as crianças, o Greco. E ele levou um Danone pro Dudu e pro Gustavo. E o Danone era dele. Mas, no fim, né, a culpada fui eu. Gabriel brigou comigo. Você não faz nada do que eu tô pregando. Ou seja, vê até a geladeira da casa da mãe. Ele vê. E a despensa também. Por exemplo, se tem uma lata lá de leite condensado, que às Ele vê a vezes... sua também, tá? É que na sua Eu ele ia fala nada. falar isso agora. Ele vê a geladeira, ele vê a despensa. Não, às vezes a gente compra Mas- um leite mas- condensado, às vezes você vai na casa de alguém, tem que levar um doce, você faz, né? Daí... Mas foi legal esse perrengue, achei engraçado. Não sabia, não. sabia? Eu acho que não. Quase Na minha morri por memória- causa de um Danone. Tem isso, mãe, depois que vira mãe, memória não existe mais, gente. E você, mãe? Ou você quer falar, tem algum perrengue que você passou comigo? Ou tem alguma mania minha que te irrita? Ou que você acha engraçado? Eu tô com medo da resposta. Perrengue com você, igual esse que a Ana Cláudia falou, porque o Gabriel, ele não ficava falando, mas você não podia ter nada, não podia ter açúcar, inclusive porque seu pai Mas assim, também... eu falo assim, gente, pode ser um perrengue, assim, igual eu caí de bicicleta e quase morri, entendeu? Pode ser um perrengue da vida, assim, não precisa ser relacionado só à saúde, entendeu? Pensa bem a sua resposta. Você sempre, quando tem que falar, você fala, né? Você sempre foi muito direta comigo, com seu pai, muito sincera, inclusive Sincericídio. sincera demais até. Sincericídio. Mas não, assim, não tem, assim, falar assim, aquele perrengue, não tem, não. Tem quando eu caí de bicicleta, ralei metade da minha cara, vocês acharam que eu ia fazer cirurgia plástica, lembra? Aí foi uma coisa, né? Tem quando eu bati o Foi uma carro. tragédia. Mas deixa isso pra lá. É. O Gabriel cortou a língua, tá? De Cortou a patinete. língua? Pra dar ponto na língua dele, precisou vir 10 enfermeiros pra segurar ele, juro por Deus. Você quer que E fale nem, de perrengue? nem isso ficou com a língua dentro da boca, né? Eu falo Cê- mais que... Você quer que fale de perrengue de quando você era criança, tá? Você teve esse acidente aí, mas quando você tinha 2 aninhos, você sempre foi muito esperta. Você tinha 2 anos, você ficou presa dentro de um banheiro, e o banheiro, ele antigamente tinha aquelas tramelas assim que ficava rodando assim. E você entrou, não sei o que aconteceu, fechou a porta e a tramela fechou. E aí nós fomos pela janela do banheiro, fomos conduzindo você para você pegar o rodo que estava lá e você fez certinho. Você pegou o rodo e você conseguiu Me libertei. se libertou. Entendeu? A minha mãe Você acha sempre que ela tem uma filha prodígio, porque Ah, eu me libertei com superdotada. 2 anos do banheiro. que foi, tava mas isso daí eu não esqueço. Mas 2 anos é pequenininha, né? Ai, Agora ai. você tem menos perrengue que seu irmão. Se fosse falar do seu irmão, vixe, Não, aquilo lá. melhor, tem que ser um podcast só pra falar, né, da vida inteira do perrengue do Júnior. Só, o que você diria pra uma mulher que tá se deixando de lado? Olha, é super importante uma mulher se cuidar, estar bem com ela mesma, porque a mulher é o centro de tudo. Se você tá bem, teus filhos estão bem, teu marido tá bem, tua família inteira tá bem, a tua casa tá bem, o teu trabalho, tudo vai bem. A mulher define o humor da casa, né? Com certeza, porque a mulher é o centro de tudo. Então a gente tem que estar bem, a gente tem que se cuidar, a gente tem que ser vaidosa. O Maurício às vezes pega no meu pé, porque ele fala assim, meu Deus, é um excesso de vaidade. Eu falo, me deixa, tá? Você agradece que eu sou vaidosa, é melhor ser vaidosa do que eu não ser. Verdade. E você, mãe, o que você diria pra uma mulher que tá se deixando de lado? Eu vou falar o que eu falo pro seu pai quando ele fala assim, você se acha, né? Eu falo pra ele, é melhor a gente se achar do que a gente se perder. Com essa, vamos encerrar. Agora eu vou falar uma frase. Eu vou falar e você vai finalizar, tá? Para Ana Cláudia, saúde extraordinária é... O principal na vida de uma mulher. Porque você tendo a saúde extraordinária, você tem
tudo de melhor em todos os aspectos na tua vida. E pra você, mãe? Pra Janete, saúde extraordinária É tudo. Você cuidando da saúde, você consegue cuidar do resto, de todos. Dos filhos, dos pais, do marido e de você mesmo. cuidando. É aquela coisa, né? Pra gente cuidar de quem a gente ama, esse cuidado começa inevitavelmente na gente, nós, mulheres, mães. E a gente vai encerrando por aqui. Obrigada a vocês duas pela presença maravilhosa dessas duas mães. E vocês que estão aí do outro lado, se esse episódio te tocou, vem com a gente dar o próximo passo. Um beijo e até o próximo Biancast.